Salve, salve, galerinha, tudo certo? Vamos então dar continuidade ao nosso aplicativo que estamos desenvolvendo. E a aula de hoje, o que eu vou ensinar hoje é sobre armazenamento de dados. Se vocês se recordam bem, nós estamos desenvolvendo a telinha de registro de usuários dentro do nosso aplicativo. E nada mais justo do que a gente fazer a parte de armazenamento de dados. Mas antes de a gente colocar a mão na massa e partir para a programação, vamos entender alguns conceitos antes, beleza? Então, quais são as opções de armazenamento que nós temos disponíveis tanto no Android quanto no iOS, né, para a gente estar utilizando no nosso aplicativo? Primeiro ponto, nós temos o que são chamados de Shared Preference. O Shared Preference é um mecanismo simples de armazenar pares de chave-valor. Ele trabalha como se fosse um hash map. Então, eu tenho uma chave e posso guardar alguma determinada informação dentro. O Shared Preference nós vamos utilizar em outra etapa do nosso aplicativo, porque não convém usufruir dessa biblioteca neste momento. O Shared Preference ele serve para guardar pequenos detalhes, pequenas configurações, ele não chega a ser um banco de dados, tá? É simplesmente para gravar, por exemplo, se você quer lembrar a senha ou não do seu aplicativo, se você viu a introdução que tem explicativa sobre o seu aplicativo, então tu grava uma flagzinha lá no Shared Preference e essa flag vai indicar se você vai apresentar a introdução, né, o tutorial do seu aplicativo para ele ou não, tá? Então são coisas básicas e pequenas que não existe a necessidade de guardar e armazenar dentro de um banco de dados, beleza? E nós temos os tipos que é internal e external storage. Isso é um mecanismo para armazenar dados na memória do aparelho. Antigamente o internal e o external eram separados, hoje em dia tudo é um conjunto único de bibliotecas. E o Android ele oferece um suporte completo para banco de dados, que é o SQLite. Tá? Então a gente trabalha com SQLite Database dentro do Android. Não só no Android, no iOS também. Né? Esse tipo de banco de dados ele pode ser criado e acessado por qualquer classe de uma aplicação, mas não podem ser acessados por outras aplicações. O SQLite é uma biblioteca de software que implementa o recurso de banco de dados SQL e, por característica, ele tem um código-fonte de domínio público. Quais são as características? Ele não é uma biblioteca cliente, né, cliente, usada para conectar com um servidor de banco de dados, mas ele sim é o próprio servidor. Ele é mais rápido do que banco de dados client-server, populares para operações mais comuns. Então, ele é um banco de dados relacional, só que ele é feito para operações comuns. Não é um Postgres, não é um Oracle, tá? Como é que funciona a parte de topologia tradicional? Qual é a nossa topologia tradicional com banco de relacional que nós estamos acostumados a utilizar, principalmente em soluções desktop, né? Nós temos os client hosts, que a gente chama. Dentro de cada client existe o user application, ou seja, existe o nosso software. Dentro do nosso software, a gente faz uso de uma biblioteca, né, client, para conectar no nosso banco de dados, que por sua vez pode ser um JDBC, por exemplo, né, um MySQL Connector, enfim. E através da network, ou seja, através da nossa rede, pode ser interna, como pode ser a rede mundial de computadores, a internet, a gente acessa um servidor de banco de dados, né, que é aqui na topologia server host, onde vai ter o nosso banco de dados aqui configurado. Pode ser um Postgres, pode ser um Oracle, pode ser um MySQL, enfim, tá? Onde todas as user applications, todos os clients se conectam para fazer operações, né, de select, insert, enfim, num único banco de dados. A topologia do SQLite para mobile é um pouquinho diferente, tá? Porque ela é tanto o client quanto o server, né? Você trabalha localmente em cada dispositivo móvel.
Então nós temos um User Application, que por sua vez tem um SQLite Library, que é a biblioteca, né, do SQL, e dentro de cada aplicativo, de cada mobile, de cada celular, nós temos o que a gente chama de banco de dados, que é o SQLite File, beleza? Que é um banco de dados dentro de cada aplicativo, beleza? Então, você pode trabalhar com SQLite dentro de cada aplicativo e depois sincronizar para um banco de dados na nuvem, por exemplo. Mas o banco é único e exclusivo por app, tá? Então essa que é a diferença. Quais são as características? Ele tem uma alta concorrência, né? Um leitor e um escritor, eles fazem bloqueio sobre o arquivo do banco gerado pelo SQLite. Grandes conjuntos de dados, o arquivo do banco ele não pode exceder um limite de 2 terabytes, o que é muito, né? E também não pode exceder o limite do sistema de arquivos do teu sistema operacional, obviamente. Aconselha-se então o uso dos aplicativos de desktop, base de dados para os dispositivos e base de dados de sites, ou seja, pequenos e médio porte. Tipos de dados que são aceitos no SQLite. Bom, null é o valor nulo, tradicional. Inteiro, né, é um inteiro assinado, né, armazenado em 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 bytes, de acordo com a magnitude do valor. Usa-se reais, né, para números de ponto flutuante. Text, né, o texto aqui está em português, mas é uma sequência armazenada com codificações, que é uma string, né, ou um varchar. E nós temos um blob em formato binário, né, para geralmente armazenar imagens dentro do aplicativo, enfim. E uma série de outros tipos de dados que pode ser usufruir usando o SQLite. Ele trabalha com as linguagens DDL e DML. Comandos DDL, né? Eles são os comandos que não precisam de commit. Então, por exemplo, create table é um DDL, né? Então é utilizado para criar novas tabelas, novos ints, procedimentos, enfim. Drop table, o comando drop, né? Que é usado para remover tabela, né? Dropar tabelas. Também procedimentos armazenados e índices. E o alter, que é usado para modificar as tabelas. Então, todos esses três comandos aqui, nós não precisamos de commit. Então, são comandos DDL. E ele também suporta os comandos DML. Quais são os comandos DML? As operações básicas, que é select, insert, update e delete. Select é usado para verificar os registros de banco de dados, né? Quais registros estão em determinada tabela. Insert é para inserir dados dentro de uma tabela. Update é para alterar ou atualizar, né, os campos e alguns registros específicos. E o delete é usado para remover registros dentro de uma tabela. Então, basicamente, DDL não precisa de commit. DML eu preciso de commit, com exceção do select, obviamente. E essa aqui foi a nossa aula de teoria em cima do SQLite, beleza? A partir de agora, a gente vai entrar no mundo da programação. Como implementar o armazenamento de dados, o SQLite, dentro do Android Studio, beleza? É uma aula um pouquinho mais avançada, mas eu tentei transportar e fazer ela parecer simples para vocês que estão iniciando. Beleza? Então, se você gostou, já deixa seu like, compartilha e se liga no próximo vídeo. É muito importante. Valeu!